Hoje nós vamos entender Deus como aquele que tem todos os poderes, aquele que é conhecido como o Todo-Poderoso. O que de fato significa isso? E como nós podemos tomar benefício desse aspecto da personalidade suprema, da personalidade de Deus? É verdade que nós vivemos uma realidade em que a lei de todas as coisas é a inconstância. É impossível buscar estabilidade se nós dependermos de fatores externos, porque de fato é uma grande ilusão que nós podemos controlar qualquer coisa do mundo à nossa volta. É por isso, justamente por causa dessa tentativa de controlar o incontrolável, que surgem internamente a experiência do medo, da insegurança. Muitas vezes nos precipitamos em determinadas decisões, às vezes nos arrependemos, falta clareza, falta essa linha clara para que a gente possa não apenas receber os toques do divino, permanecermos focados no presente, mas também captarmos o que está por vir. Deus, como aquele que é o Todo-Poderoso, ele preenche a alma com poder. Imagine que a alma é como se fosse uma bateria, que com o tempo, com a vida, vai consumindo toda essa sua energia, até chegar a um ponto em que a sensação interna é uma sensação de impotência, principalmente quando nós tornamos as situações à nossa volta maiores do que elas são pela nossa falta de clareza. Eu gosto desse exemplo de colocar uma mosca ou até mesmo um mosquito, um inseto insignificante num projetor e ver como que aquela imagem se projeta na parede como um monstro imenso, com poderes imensos, como se aquele inseto fosse maior do que a nossa capacidade de lidar com ele. A gente já sabe, pela própria experiência da vida, que não tem nenhum problema, nenhuma situação que não mostre a saída, que não dê a fórmula da resolução. Mas tudo depende da nossa capacidade de enxergar isso. E o medo gera um estado de pânico que nos impossibilita de observarmos a situação. E o que acaba acontecendo é que surgem uma série de pensamentos inúteis, desnecessários, que não apenas tiram o nosso foco, nos tiram do momento presente, que é o único tempo em que nós podemos agir, mas também exaure a nossa energia. E muitas vezes a gente tem essa sensação de exaustão, como se você realmente não tivesse forças suficientes para lidar com aquela situação. É aí que surge essa necessidade de plugar-se com esse que é a fonte eterna de poder. Por que Deus é chamado Supremo? Justamente porque ele está fora disso que nós chamamos do drama da vida, fora do círculo kármico de situações. E, portanto, ele nunca perde o seu poder. Está sempre disponível para nos preencher uma vez mais. O nosso desafio é que a gente precisa elevar a nossa consciência além de toda a influência desse turbilhão kármico que tende a puxar a nossa consciência para baixo, a prender a nossa consciência a pessoas, a situações. A porta de saída é entender que eu sou uma alma, eu sou energia, eu sou essa essência divina. A partir do momento em que eu me reconecto com a minha verdadeira identidade,
Eu entendo que eu sou um ator na peça da vida, que existem enredos, pessoas, situações, mas eu sou capaz de me libertar de tudo isso em um segundo, ir além de toda essa influência kármica e experimentar esse estado de plenitude. Nesse estado de plenitude, eu entro nesse campo vibracional de Deus. E nesse estado de serenidade, de paz, eu sou capaz de me reconectar com esse ser que é sempre completamente pacífico, completamente estável. E nesse estado de conexão, por um instante, por um segundo, por um minuto, a bateria da alma se preenche. Existe essa energia original, essa força que me capacita a, de novo, dentro do meu papel, agir. Porque o poder, ele se manifesta na forma de pensamentos, palavras, ações. Nós costumamos, na Brahma Kumaris, dizer que existem 8 poderes que são essenciais. O primeiro é justamente o poder da introspecção, que nos capacita a ir além e dessa forma termos clareza, ampliarmos a nossa perspectiva. A partir dessa perspectiva clara, a alma consegue discernir claramente, sem influências, sem a influência do medo, da insegurança, da opinião das outras pessoas. Com discernimento claro, existe a decisão, e decisão significa ação. Enquanto não há ação, ainda há dúvida, não há, de fato, a clareza e a decisão. E uma vez que eu decida, eu vou agir, agir com flexibilidade, muitas vezes me moldando de acordo com a necessidade das situações, mas sem comprometer os meus valores originais e o meu propósito mais elevado. Existe essa capacidade de cooperar e tomar cooperação dos outros, porque fazer o processo sozinho pode ser mais difícil. Obviamente é importante que a gente tenha momentos de solitude, mas sempre que possível cooperar, porque a tarefa é muito maior do que eu sozinho. E enfrentar as diversas situações que surgem, porque surgem situações para serem enfrentadas. E cada desafio faz com que a gente perceba e desenvolva internamente outros atributos, outras especialidades, outras qualidades que estavam latentes dentro de nós, simplesmente esperando por uma oportunidade. E claro que a gente não pode esquecer da necessidade de muitas vezes tolerar certas situações. E a tolerância se torna natural quando a alma está preenchida, quando ela não tem nenhum tipo de dependência. E a gente precisa muitas vezes aprender a aplicar um ponto final ao passado, perdoar e focar toda a nossa força no momento presente. Então, estes são os 8 poderes que se manifestam a partir desse estado de preenchimento com o poder de Deus. São como armas, que inclusive são representadas nas deusas hindus, que carregam diferentes ornamentos. E uma vez munidos de todas essas armas, de todos esses poderes e dessa força divina dentro de nós, o impossível se torna possível. E a gente segue junto pela jornada da vida em direção a esse estado de plenitude. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também possam ter interesse nesse tema.